Em nome de Jesus, o pastor supremo. Amém. A leitura do Evangelho de hoje nos fez contemplar algo muito próprio do período em que nós estamos vivendo, o tempo da igreja, porque nos convida a voltar os olhos para a chegada do reino de Deus na pessoa e na obra de Jesus Cristo, que faz com que a palavra de Deus cresça e frutifique no coração das pessoas para trazer a paz que somente Jesus pode dar. O texto nos fala de um relato um tanto quanto intrigante, porque Jesus chama outros 70 discípulos, seus seguidores, para enviá-los para a seara, ou seja, para trabalharem na plantação do reino de Deus. Contudo, os 70 não passariam pelos mesmos lugares que os 12 discípulos passaram. Não, eles estavam sendo enviados para atuarem entre as pessoas que não eram do povo de Israel, a fim de que soubessem que o reino de Deus havia chegado e estava se aproximando delas com a vinda de Jesus Cristo, o Rei prometido. Algo curioso de perceber é que Lucas é o único evangelista que registra esse momento. E quando um só evangelista registra esse momento, a gente precisa dar atenção para isso. Mateus e Marcos, eles registram apenas a instrução dos 12 discípulos, mas Lucas fala desses 70 e do envio. Jesus chama esses 70 homens para participar da missão e do ministério de Cristo. Mas agora nós vemos que Jesus chama outros dos seus discípulos e dá instruções para levarem o reino de Deus aos de fora da cidade do povo de Israel, preparando o caminho para Jesus, para que ele pudesse posteriormente agir no coração daquela gente. E é muito significativo que Jesus tenha enviado 70 seguidores, porque isso nos remete a outros textos, outros relatos em que esse número também aparece. Se nós abrirmos no texto de Números 11, por exemplo, nós vamos ver um relato em que Deus ordena para que 70 anciãos fossem escolhidos do povo de Israel para ajudar Moisés a levar a carga do povo, que estava sendo pesada, a trabalhar junto com Moisés, recebendo o Espírito Santo que estava sobre Moisés e dando autoridade para que eles pudessem realizar esse serviço. Agora, do mesmo modo, Jesus também chama 70 seguidores e dá autoridades para eles agirem em seu nome e em seu lugar, dizendo: quem ouve vocês, ouve a mim. Outro exemplo em que o número 70 também aparece, está em Gênesis 10, que nos fala dos descendentes de Noé, depois do dilúvio. E se nós somarmos as nações que surgiram depois de Noé, que número chegará? 70 nações. Isso significa que o número 70 passou a representar a totalidade dos povos e nações do mundo inteiro. Por isso, é muito significativo que Jesus tenha escolhido 70 dos seus seguidores, para enviá-los em seu nome e em seu lugar, porque isso mostra que agora o reino de Deus não estava mais sendo levado para as 12 tribos de Israel, mas estava sendo levado para todos os lugares, para todos os povos e nações do mundo. Por isso, os 70 enviados de Jesus estariam como cordeiros no meio de lobos. Atuariam em território hostil, onde eles poderiam sofrer rejeição, perseguição e oposição. Algo que Jesus mesmo alerta e instrui eles. Para aquelas pessoas que recebessem esses 70 homens em paz, sobre eles repousaria a paz que aqueles 70 levariam, que é a paz de Jesus, a paz que vem com a chegada do reino de Deus, a paz ao cumprirem a missão de Cristo de curar os doentes, expulsar demônios e proclamar sobre esse reino do qual Jesus trouxe. Seriam abençoados com a ação do Rei Jesus no meio deles. Contudo, para aquelas pessoas que rejeitassem os 70, Jesus deixa instruções bem severas. Ele orienta seus seguidores a deixarem claro que aos que os rejeitassem, que o reino de Deus estava próximo, porém não para trazer bênçãos celestiais, mas para trazer juízo, assim como foi para a cidade de Sodoma. Vocês lembram o que aconteceu com Sodoma? Ela foi destruída pelo fogo vindo do céu, por causa dos seus muitos pecados.
Além disso, Jesus orienta que o próprio pó que grudasse nos seus pés seria símbolo de juízo contra aqueles que os rejeitassem. E, assim, eles estavam sendo alvos da indignação do Senhor. E Jesus também mostra sua indignação diante das cidades da região por onde ele havia passado, as cidades da Galileia, cidade de Corazim, Betsaida e Cafarnaum, que possivelmente também rejeitaram e não deram ouvidos à proclamação da chegada do reino de Deus. Aquelas pessoas dessas cidades ignoraram as maravilhas, os milagres, as curas, a proclamação de Jesus. E por isso Jesus as contrasta com cidades pagãs, como Tiro e Sidom. E ele diz que teriam se arrependido verdadeiramente se tivessem visto o que aquelas cidades viram. E para essa rejeição Jesus deixa muito claro que só há um destino, o mais profundo abismo, o mundo dos mortos, o inferno. E isso serve de aviso para nós também. Porque, amados, assim como Jesus escolheu aqueles 70 homens para trabalhar na seara, agindo em seu nome, em seu lugar para onde foram enviados, hoje, Jesus continua fazendo a mesma coisa, chamando homens para o santo ministério, enviando pastores para trabalhar na seara, que precisa de trabalhadores, a fim de que possam atuar no seu nome e lugar. Por isso, todas as vezes que homens são ordenados pastores, Jesus também diz a eles: quem ouve vocês, ouve a mim. E quem rejeita vocês, é a mim que rejeita. Quem, porém, me rejeita, está rejeitando aquele que me enviou, que é Deus Pai. Por isso é muito importante que nós, como igreja, façamos aquilo que Jesus nos ordenou quando disse: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Como igreja, nós devemos orar para que Deus continue chamando pessoas ao santo ministério, porque é através dele que Jesus continua agindo em nosso meio, trazendo o reino de Deus até nós. Sem o santo ministério, sem o chamado e envio de pastores, o reino de Deus jamais teria chegado a cada um de nós. Não saberíamos a respeito de Jesus, nós não teríamos acesso a Deus, nós não saberíamos sobre os grandes e tremendos feitos de Deus para com os filhos dos homens, dos quais fala o salmista. Nós estaríamos perdidos e permaneceríamos como inimigos de Deus, dignos de sua indignação, dignos de sermos jogados no inferno. Contudo, o nosso Senhor Jesus Cristo instituiu o santo ministério e enviou pastores em seu nome, em seu lugar, para aproximar cada um de vocês no reino de Deus, por meio da proclamação da palavra e da administração dos sacramentos. E vocês devem lembrar dos seus pastores, que instruíram vocês, que batizaram vocês, que ensinaram vocês, que amaram vocês assim como Jesus os amou. E assim agiram em nome e em lugar dele, para que vocês pudessem ter acesso a Deus, para que vocês, como sacerdotes, dos quais Pedro fala, pudessem agir também em nome de Jesus, e para que vocês pudessem ter acesso à paz, que só Jesus pode oferecer através do seu perdão. E é uma pena mesmo, que muitos insistem em agir como aqueles que rejeitaram os 70 enviados por Jesus, rejeitando a ação dos seus pastores, ignorando os seus ensinamentos, não dando ouvidos às suas palavras, recusando viver uma vida de arrependimentos, deixando de ofertar, abandonando a vida consagrada ao deixar de vir no culto, momento em que o próprio Cristo se faz presente em meio ao seu povo para falar sobre a salvação. E não apenas para falar, mas para conceder essa salvação, entregando-se a si mesmo na Santa Ceia, para estar em comunhão com o seu povo. E para esses que rejeitam e negam tudo isso, servem as palavras de Jesus: ai de vocês, no juízo haverá rigor contra vocês. Acham que vocês vão ser levados até o céu? Serão jogados no inferno. Entretanto,
para aqueles que ouvem os ensinamentos dos pastores, que são chamados e ordenados para agirem em seu nome e lugar, sendo verdadeiramente fiéis a Deus e a sua palavra, saibam que vocês estão ouvindo nada além do que a voz do próprio pastor supremo, do bom pastor, do próprio Jesus. E assim todo aquele que recebe com paz os enviados de Jesus, pode ter a certeza de que o reino de Deus se aproxima dele, podendo contemplar todos os grandes feitos do Senhor pelo seu poder. Como disse o profeta Isaías, vocês verão isso, e o coração de vocês ficará cheio de alegria. Os seus ossos serão revigorados como erva tenra. O poder do Senhor será notório aos seus servos. E hoje, amados, o coração de vocês pode se encher de alegria, porque os olhos da nossa fé podem contemplar as maravilhas que o Senhor fez por nós. Do mesmo modo como aqueles 70 enviados por Jesus puderam contemplar os próprios demônios se submetendo a eles pelo poder do nome de Jesus. E é por isso que, junto com o salmista, nós podemos dizer que tremendos são os teus feitos. Pela grandeza do teu poder, a ti se submetem os teus inimigos. E assim como Jesus submeteu o próprio Satanás aos pés dos 70 homens, assim também nós somos tirados do domínio de Satanás e colocados sob o domínio de Cristo. O diabo não é mais o nosso Senhor, Cristo é o nosso Senhor. Então nós estamos acima do poder de Satanás e dos seus demônios. Não é à toa que no dia do nosso batismo nós renunciamos ao diabo, a todas as suas obras e procedimentos. Por isso Jesus também diz para cada um de vocês: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis que eu dei a vocês autoridade para pisar em cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, lhes causará dano. E então, já que nós estamos sob o domínio de Cristo e não mais de Satanás, a gente deve sair por aí, expulsando o demônio, que nem os 70, tentando fazer exorcismos, tentando fazer curas, tentando fazer milagres. Como que nós devemos agir contra os maus espíritos? Como que o poder de Jesus se manifesta em nós? Como que nós devemos usar o nome de Jesus? Bom, o apóstolo Paulo nos disse hoje como? Assim: irmãos, se alguém foi surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, restaurem essa pessoa com espírito de brandura. E que cada um tenha cuidado para que não seja também tentado. Levem as cargas uns dos outros, e assim estarão cumprindo a lei de Cristo. É assim que nós agimos contra o maligno, cuidando uns dos outros, amando uns aos outros, ajudando os outros a se arrependerem dos seus pecados. Se você conhece alguém que está afastado, e alguém que você tem proximidade, por que não fazer isso que Paulo disse? Ajudem a restaurar essa pessoa. Ajudem ela a trazer, ela vir aqui de volta. Ela precisa disso tanto quanto você. E tanto quanto qualquer um de nós. Vocês querem ver a salvação do nosso Deus? Não é uma pergunta retórica. Vocês querem ver a salvação do nosso Deus? Vocês querem que o coração de vocês se encha de alegria? Querem que seus ossos sejam revigorados? Querem ser consolados? Então, não semeiem para a sua própria carne, mas semeiem para o Espírito, ou seja, vivam guiados pelo Espírito de Deus que foi dado a vocês no dia do batismo, vivendo em amor e cuidado uns para com os outros. E assim vocês vão estar vencendo o poder de Satanás e semeando para o Espírito. E Paulo diz também que todo aquele que semeia para o Espírito, do Espírito colherá para a vida eterna. Portanto, alegrem-se, não porque os Espíritos se submetem a vocês, e sim porque o nome de vocês, de cada um de vocês, está registrado no céu. E quando Jesus descer e trazer consigo a cidade santa, a Nova Jerusalém, então nós vamos poder nos alegrar e exultar por causa dela.
Porque nós vamos ser consolados por Deus em Jerusalém, assim como uma mãe consola o filho ao dar o seu peito para que ela possa mamar. E nós mamaremos nos peitos das suas consolações e ficaremos satisfeitos com a cidade que Jesus vai nos dar, a nossa nova morada. E quando isso acontecer, todos nós veremos o nosso Deus, e o nosso coração se encherá de alegria, e os nossos ossos serão revigorados, e toda a terra vai se prostrar diante de Deus, diante de Jesus, e vai cantar louvores a Ele, vai cantar louvores ao seu nome. Mas até que esse grande dia chegue, vivamos agindo em nome daquele em quem fomos batizados, debaixo do nome de Jesus, porque debaixo desse nome, nada, absolutamente nada, nos causará dano algum, porque é por causa deste nome, que os nossos nomes estão registrados no céu, e isso é muito bom. Amém.